Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da Linkcast, o podcast da Link Monitoramento. E hoje temos aqui um convidado especial, Rodrigo, principal, encarregado e especialista da Central 24 horas. Aquilo que faz ter o nosso cliente uma ótima experiência aqui na Link Monitoramento. Rodrigo, é um prazer ter você aqui hoje, meu amigo. Se você gostaria de falar um pouco de você, fica à vontade. Mas é um prazer a gente trocar uma ideia sobre, para mim, um dos setores principais, tá, e responsáveis por qual a gente consegue ter anos e anos um cliente em casa. Então, sem dúvida. Agradeço, seja César. bem-vindo, meu querido. Antes de mais nada, né? Sou Rodrigo, eu gerencio a central de monitoramento da Link, né? Uma equipe que 24 horas tem aí a missão de demandar e prestar com a máxima qualidade possível aí o serviço de monitoramento que a gente se propõe a oferecer. Ótimo, ótimo. Meu querido, vamos começar aqui um pouco com as perguntas, mas antes disso eu gostaria de saber um pouco da tua história. Como que você chegou aqui na Link Monitoramento? Como que você começou? Como que você foi crescendo? Como que foi teu caminho aqui na Link? Interessante essa pergunta, porque a Link, nos últimos 4 anos, ela passou por uma reestruturação muito profunda. E um dos setores mais atingidos, por coincidência, foi o setor de central, né? Então, eu estou na equipe desde 2018, né? Entrei na operação, naquela época a central ainda era uma central de passagem, né? A gente tinha a estrutura, a indicação, né, de passar aos franqueados, a necessidade de compor uma equipe de central para continuidade do serviço, né? Então, a central da matriz acabava sendo como uma central de backup. Né? No projeto inicial de cada franqueado, existia uma estrutura e a central ela entrava num segundo passo, né, da continuidade dessa estrutura. Do começo da construção dessa franquia, Isso, exatamente. Certo? Então, como a central ela acaba sendo um setor que gera um pouco mais de atenção no sentido de estrutural da questão, né? Você precisa de uma equipe composta por no mínimo 5 pessoas, são turnos ininterruptos de trabalho, né? Costumo brincar que é a luz da sala que nunca se apaga, é a luz da central. E gosto muito dessa frase quando você fala, cara. Então, nós tínhamos essa missão de dar esse apoio ao novo franqueado para que ele pudesse estruturar. Em determinado momento, né, da história dele dentro da Link, ele era demandado a abrir o setor. E eu entrei nesse exato momento em que, na realidade, sempre foi assim, né? Desde o surgimento da Link, essa sempre foi a estrutura a ser apresentada. E ao longo do tempo foi se mudando o entendimento a partir de algumas observações, né, por parte da nossa diretoria, de que havia necessidade de fazer uma central unificada. E é aí que a gente começa a falar sobre a estruturação. Que aí foi quando decidiram, então, tirar a parte da central de 24 horas. Só me comenta, ainda está nesse processo ou como que vai? Atualmente a gente está com quase 90% do projeto concluído, né? Então, mas perfeito. O projeto em resumo, né? Sim. Ele se predispõe a desativar as centrais que outrora eram designadas para cada regional, para que hoje a central de backup, né, se transformasse numa central permanente, para dar andamento não só a um processo de cultura e unificação procedimental, mas sim oferecer uma contrapartida no que se refere à parte comercial, né? De expansão, de melhoramento, de investimento mais específico. E tirar também uma responsabilidade muito grande de cada franqueado. Ah, sem dúvida. E ficar, então, diretamente na matriz para conseguir agilizar a solução de problemas. A gente estava conversando também com os meninos de TI, essa parte da conexão que vocês têm com cada um dos setores para conseguir passar as necessidades, as dores, os novos problemas que vão surgindo de cada cliente final. São vocês quem comunicam porque vocês estão ali na batalha, vocês estão ali na guerra o dia todo, 24 horas ali, entendendo quais são as necessidades de cada um. Então, é fundamental, eu acho que essa jogada é uma das, como bem dito nas palavras do Hugo, né? Para quem não sabe, Hugo é o diretor da Link Monitoramento. Ele sempre diz que uma das viradas de jogo, de chave da empresa nos últimos anos foi essa questão da Central 24 horas. Porque isso daí ajudou muito dos franqueados, tá? Isso daí também trouxe novas soluções, melhorou o processo também, custo e também a parte de expansão e crescimento em soluções de problemas. Então, algo bem, bem bacana. A central é um desafio em todos os sentidos, né? Não só operacional, mas enquanto setor, ele demanda uma atenção muito específica
né? Vamos falar sobre alguns pontos aqui muito, muito simples que já vão dar condição desse entendimento, né? Você precisa de uma cultura de procedimentos muito bem alinhada, uma padronização do atendimento para compreender de fato o que o nosso cliente final está passando, o que ele precisa, qual é a contrapartida que ele espera. Como eu disse, né, eu brinco com a frase, né, a luz que nunca se apaga. Essa frase ela dá cal para a gente pensar sobre uma série de questões, né? Os colegas eles viram Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval na mesa de trabalho, atendendo o nosso cliente, pronto para qualquer emergência ou qualquer solicitação, da mais simples à mais complexa, e entregar aquilo com a máxima qualidade. Então, o processo mental que é necessário ocorrer dentro de uma equipe central é muito profundo. E, obviamente, que isso custa muito, né? Custa empenho, isso custa atenção, dedicação. Sacrifício dos caras. Sem dúvida. Sacrifício do time completo. E como se não bastasse todas as naturezas de atividade que uma central já demanda, né? Você está atendendo um cliente que muitas vezes ele está com o motorista sequestrado, o veículo foi furtado e ele não tem nenhum parâmetro. A calma, o controle emocional também que eles Sem têm dúvida, que ter. Com certeza. A equipe tem que ser capaz de atender desde um simples relatório a uma demanda extremamente crítica de um Uma vida sequestro de uma mais de pessoa. um dia, um veículo que, né, a gente não tem um mínimo parâmetro no que se refere à história anterior para poder agir. Então, o desafio é enorme, enorme. Mas eu digo que o projeto Unificação ele foi pensado, obviamente, levando em consideração essas questões, né? Numa proposta em que não só isso seria uma demanda que seria transferida à matriz, mas com que, ao longo da experiência do tempo, nesse funcionamento de central de backup, né, que eu estava explicando, esse contexto de pegar o início do trabalho de uma franquia e entregar em determinada operação, vez que já estava apta a assumir, a gente acabou entendendo demandas de uma série de regiões do Brasil. Então tem uma demanda muito específica, por exemplo, em São Paulo, a gente sabe que é uma demanda mais crítica, também, etc. Cada público é diferente. Forma de entender o serviço da Link, a forma de esperar a contrapartida, o uso da ferramenta, né? Eu costumo brincar, a Link é o mundo, né? Então tem cliente que comprou parte desse mundo para um uso específico, tem outro cliente que comprou parte desse mundo para outro uso específico. E a pessoa do Central 24 Horas, ela tem que ter a visão do jogo completo. Ela tem que saber utilizar todas as ferramentas, porque pode chegar um cliente... Falaram que tínhamos 134 ferramentas, aproximadamente. Então, as pessoas têm que estar bem especializadas em cada uma, porque se chega um cliente, de repente, com algum tipo de problema em 3, e outro vai chegar nas outras 5. Então, como que vocês fazem essa parte de alinhamento com o time completo para capacitação? Como que vocês cuidam dessa área na Central 24 Horas? Essa é uma das partes que acaba compondo, né, um exercício contínuo de, eu digo assim, até a expansão de uma cultura. Projeto Unificação, né, a gente fala muito sobre ele, até de uma maneira redundante, mas que é um projeto que envolve uma série de questões. Na parte que tange a maneira de trabalhar, né, essa cultura do procedimento, acaba sendo um desafio diário fazer com que o operador, né, compreenda que não simplesmente ele precisa dominar aquela situação para estar apto a trabalhar, mas que faz parte do dia a dia permanecer com aquele conhecimento absolutamente fresco. Então, vamos colocar uma situação aqui só para esclarecer o que eu quero dizer. Os setores eles têm uma dinâmica muito diferente ao longo dos turnos. Então, eu costumo dizer, o turno da manhã e da tarde é um trabalho operacional voltado mais à logística. Os turnos da noite e da madrugada são trabalhos um pouco mais críticos voltados a situações de emergência. Sim. Né? Só que isso faz com que cada setor tenha que ter o próprio conhecimento específico? Muito pelo contrário. Todos têm que estar aptos a demandar qualquer tipo de natureza de trabalho. Então, eventualmente ocorre do pessoal do dia ficar meses, eventualmente, sem pegar uma situação crítica. Mas acontece. Isso faz com que a gente possa baixar a guarda nessa natureza de trabalho? Muito pelo contrário. Então, a gente, talvez até invadindo um pouquinho de outras áreas aqui, mas em parceria com o nosso time de EAD, né, hoje nós temos toda a quantidade de material necessária para que eles possam rodar de modo cíclico essa base de conhecimento que é a estrutura mínima, mas muito necessária para que no dia a dia eles tenham condição de resolver qualquer tipo de solicitação ou situação. Ótimo. Estar preparados e capacitados para qualquer Sem dúvida, coisa. sem Independente dúvida. se então se eles estão no período da manhã ou período da meia-noite, eles estão ali preparados para qualquer... O conhecimento exigido é o mesmo para todos, porque, né, o ladrão não avisa quando vem, e muito menos, né, a situação de maior gravidade. Então, é uma questão de estar pronto para o que der vier. E o controle emocional que vocês têm que preparar com eles, e a pessoa tem que ter
Nossa. A gente não lida com situações fáceis, né? Dificilmente o cliente liga para falar, parabéns por isso, por aquilo. A gente acaba dando a contrapartida do trabalho e recebe elogios por isso, com certeza. Mas geralmente o telefone ele toca porque tem alguma coisa que uma emergência grande nós somos a acontecendo. solução que o cliente tem a esperança de dar continuidade a algum detalhe, né? Então, entender que isso é parte da natureza do nosso trabalho, faz com que a gente saiba, bom, independente da situação que chegar, eu tenho a capacitação necessária para dar o devido seguimento. Não importa se é uma situação que ela já nasce muito crítica, se ela se transforma em crítica ao longo do atendimento, se ela nasce simples e eventualmente ganha um grau de complexidade ao longo da tratativa, eles têm a condição e a tranquilidade, até eu diria, de saber que o nosso dia a dia, o nosso guia de procedimentos, ele dá a condição do operador desenvolver aquela tratativa com tranquilidade, com clareza, orientando da maneira devida, fazendo com que a gente chegue ao ponto de solucionar, de entregar um resultado devido. Ótimo, ótimo. E aí nessa parte com as soluções dos problemas e o time capacitado, eu gostaria de saber, Rodrigo, alguns dos cases que você falaria, esses momentos aqui foram um diferencial gigantesco na vida desses clientes por conta do time, atendimento. Você pode contar, qualquer um que vier na sua cabeça, daqueles momentos assim, específicos, importantíssimos que o time da central teve que executar alguma operação. Quais você pensaria ou aportaria aqui nesse dia? Eu gosto dessa sua pergunta porque ela me fez refletir sobre um detalhe importante. Eu vou explorar com você não só apenas umas situações práticas que a gente teve. Obviamente que o que chama mais atenção é a criticidade, né? Então, o furto, eventualmente um roubo, um sequestro, mas também uma percepção nossa que foi uma virada de chave e que para mim é o case de sucesso mais interessante que hoje a Central tem, né? Então, num primeiro momento, né? Respondendo a sua pergunta com base naquilo que a gente vê, né, do grau crítico, assim, que é o dia a dia do roubo e do furto e Sim, etc, né? que todo mundo se espera ou se prepara para entrar com uma linha que é por conta disso, Que né? infelizmente, né, é igual seguro, é igual, sei lá, né, você não espera que vá usar, mas se for usar, você espera a contrapartida devida, né? Então, na Central a gente já teve uma situação de um veículo, um caminhão que ele foi sequestrado e o motorista foi amarrado e jogado na parte traseira. A gente conseguiu perceber isso através, né, da comunicação com o cliente, através da análise de dados, e a gente conseguiu intervir com esse veículo ainda saindo da cidade de São Paulo, né, e conseguindo recuperar não só o veículo, mas, né, mais importante ainda, o motorista que estava preso ali, incapaz de fazer qualquer tipo de comunicação, incapaz de gerir qualquer aviso, etc. Fizeram uma intervenção justamente quando estava saindo de São Paulo, Isso, já? Conseguimos pegar ele saindo da cidade, a polícia interviu, travou o veículo no meio do caminho. E como que vocês fazem para saber para onde a pessoa está indo? Como que vocês fazem esse controle, essa avaliação de dados? Como que vocês... A Central ela tem algumas formas de perceber, né? O equipamento ele tem a inteligência de indicar para nós alguns alertas, eu diria assim, né? Mas não só isso, na grande maioria das operações importa muito o dia a dia do cliente com base no produto Link. O que eu quero dizer com isso, né? Tradução mais simples. Se o cliente é um cliente que percebe a ferramenta como uma estrutura de apoio para o dia a dia, então ele sabe se está na hora daquele veículo transitar, se não está, se já era para ele estar no ponto tal, se não era. Então é possível que a Central apoie ele nesse sentido? Totalmente possível, mas essa vinculação entre a ferramenta que faz sentido para o cliente e que está no dia a dia do uso, com base em algumas contrapartidas que a Central consegue oferecer ao cliente, faz com que o resultado seja muito maximizado. E foi o caso desse cliente, por exemplo, né? A gente tem um outro caso que encontrou um desmanche em São Paulo, justamente por conta do posicionamento dos nossos equipamentos, está indicando que o veículo foi direcionado a uma área da periferia de São Paulo, né? Desmanche de carros ali. Específico de vans. Nesse caso era um cliente nosso que ele faz algum transporte de mercadoria de vans, percebeu que a rota não estava muito correta, entrou em contato conosco, fizemos uma intervenção com a equipe de campo, chegamos ao local e a gente encontrou um desmanche de vans, um cemitério, um troço absolutamente assim, cinematográfico, eu diria. A polícia é feliz da vida, né, com esse case. Eu digo para você assim que a gente se surpreendeu muito, não sei dizer para você se a polícia se surpreendeu, mas o cliente com certeza. Falei, cara, inacreditável, porque conseguimos, obviamente, né, chegar no meio do percurso. A van já estava sem rodas, já estava sem portas, mas a gente chegou no bem.
A gente entendeu a logística, a gente entregou um ponto. O resultado de não muita somente relevância. o seu, senão de vários outros carros também que Sem dúvida. foram Sem roubados, dúvida, né? sem dúvida. Olha que incrível. E qual é o outro case que você falou do outro setor, sim. exatamente? Cara, esse é um ponto muito interessante, porque ele não é um case específico no sentido de ser uma ação de um procedimento, como esses que eu relatei aqui. Sim, é de uma percepção do dia a dia da central. Perceba o seguinte: a solução que a Link entrega ao longo do tempo, ela nunca foi, eu diria assim, voltada para uma personalização muito profunda. O projeto Unificação ele trouxe para nós visões, como eu disse, a gente trabalha com veículos espalhados ao longo do Brasil todo. Rotinas das mais diversas possíveis, cliente do CNPJ, o cliente da pessoa física, o cliente da frota 24 horas, o cliente do posto de gasolina, etc. Isso faz com que a gente percebesse ao longo do tempo que eles têm, de fato, rotinas muito diversas. Né? Parece até algo muito óbvio, mas para a solução de monitoramento isso faz total diferença. Quando eu percebi, né, quando a Link percebeu, né, melhor dizendo, que não fazia sentido a gente entregar um mesmo produto para uma série de clientes que tinham rotinas totalmente diversas, diferentes. A gente começou a tentar estudar formas de personalizar a ação de cada um. Então, exemplo prático, né? Só para contextualizar isso. O veículo que ele trafega com combustível, ele tem uma ação muito diferente de um veículo que trafega com grãos. Horários, rotinas, forma de intervir na parte elétrica do veículo, forma de se movimentar. Exatamente. Então, atrelamos ferramentas que davam a nossa condição de perceber rotinas. E essas rotinas fizeram com que a gente transformasse o produto da Link em algo de uma profundidade de especificação. Uma personalidade total para o cliente, dependendo do setor, pelo padrão de comportamento. Exatamente. Então, a produção do alerta hoje na central, ela já chega baseada num processo de personalização anterior que dá a nossa condição de intervir de modo diferente com base em cada um dos nossos clientes. Antes de que aconteça alguma coisa. Exatamente. Olha, mas como é que funciona? Então vocês avaliam todo o processo de cada um, tá? Padronizam e entendem que possivelmente, olhando o comportamento desse cliente, esse outro cliente pode estar passando a mesma coisa. E em que sentido vocês conseguem trazer essa personalidade? No sentido de alguma sugestão para o cliente, alguma solução a mais, ou algum relatório diferenciado? Como é que vocês fazem nessa parte? Assim, a Link ela produz muitos dados, né? A partir da vinculação de um equipamento e um veículo. Então, a gente tem uma natureza de informações ali muito valiosa, eu diria. Essa informação, ao longo do tempo, ela talvez não tenha sido dada devida importância para ela por a gente estar talvez voltado para uma outra visão, uma visão mais emergencial, uma visão mais crítica. Então, hoje a gente não só não abandonou essa visão, como ela mesma é aprimorada através desse entendimento da diversidade. Então, né, o cliente ele tem uma rotina, vamos dar um exemplo, tá? Ele tem uma rotina de trafegar das 6 da manhã às 20 horas. Os pontos de parada e descarga, por exemplo, dele são A, B e C, e ele não tem uma rotina, por exemplo, de final de semana. Então eu faço o quê? Eu entendo essa rotina do cliente, eu tenho a condição de espelhar isso para outros equipamentos que sejam do mesmo cliente ou não, a depender do critério. Isso faz com que o nosso equipamento passe a considerar algumas circunstâncias para só então nos indicar, isso é algo fora do combinado, isso é algo dentro do combinado. E a partir disso a central interage de modo específico. E aí o cliente consegue perceber antes do que aconteça alguma coisa. Com certeza, com certeza. Então, por exemplo, eu sei que o ponto A é o local de parada ou manutenção ou carga e descarga. Neste local, determinadas circunstâncias que o equipamento alertaria, né, deixam de ser algo crítico por saber que aquilo é uma rotina. Mas, em contrapartida, todas as outras considerações que o equipamento fizer a nós, que estejam fora daquele combinado, serão antecipadas a gente para que a gente possa passar ao cliente. Legal. E a visão dele acaba sendo mais voltada para algo que grita e que está fora de um combinado já pré-estabelecido. E fala, se eles estão entrando em contato comigo, é muito provável que tenha algo fora do que a gente já combinou. Então eu preciso me atentar se aquilo é do meu conhecimento ou se não é. Ele tem uma atenção muito diferente conosco hoje em dia, sabe? Ótimo, mas então vocês começaram a pegar os cases, né, de sucesso daqueles momentos de emergência e tal, e começaram a avaliar e conseguiram dar com esse padrão. Sim. Aí vocês começaram a procurar esse padrão de
de processos específicos, né? A rotina de cada um fora, e aí vocês conseguem alertar o cliente antes. Isso. Eu paro para imaginar a experiência do cliente na hora de vocês entrando em contato para alertar de alguma questão. É uma diferença muito brutal. Muito brutal, porque eu costumo dizer também que, né, dentro dessa minha frase, a Link é o mundo, eu falo muito isso, a Link é o mundo. Mas às vezes o cliente, quando a gente oferece, né, um produto Link, é preciso entender como que a Link vai fazer sentido naquela rotina específica, da maneira devida. Porque a gente produz uma série de dados, uma série de relatórios, uma série de contextos, mas a intenção não é poluir o dia a dia do cliente. A intenção é, de fato, trazer resultado, né? Especificar o que é diferente. Indicar para ele com uma estrela brilhante, eu diria, falar, ó, isso aqui é fora daquilo que a gente entende que é sua rotina. Então, quando o cliente passou a perceber isso, garanto, a forma de enxergar o produto Link mudou muito, né? Esse projeto de unificação ele já está em vigor há algo próximo de 2 anos. A gente percebe de maneira unificação já para pegar todo o time dentro da matriz. Quando eu digo unificação, eu quero dizer, né, todas essas ferramentas, esse raciocínio diferenciado, essa forma de oferecer o produto, de trabalhar com o produto, né? A gente olha assim para um passado recente, no meu entendimento, né, falando sobre Central, são virtudes completamente diferentes, assim, são entendimentos de forma de entregar resultado muito diversas uma da outra, que hoje para nós tem feito um sentido absurdo e para o nosso cliente final também. Olha que incrível. Aí o mais importante é entender que essas pessoas que um dia estavam todas e cada uma espalhadas em cada franquia, a maioria já está em casa, mantendo um padrão ali na matriz, um conhecimento. Vocês que estão nos assistindo conseguem ver o conhecimento profundo que o Rodrigo tem em cima da área, em trazer essas soluções, resolver os problemas, os BO que acontecem no dia a dia do cliente. Agora, manter todo o time em conjunto, convivendo contigo, alinhamento, as reuniões constantes, é o que dá uma segurança indescritível para o franqueado e para o cliente final. Ver esse padrão de conhecimento, depois vamos estar mais falando de como é feito esse padrão, mas é impressionante. E hoje em dia, Rodrigo, falando desse processo de unificação, quantas pessoas estamos falando hoje em dia no Central da 24 Horas? A nossa equipe? Hoje a nossa pessoas? Equipe é composta por 17 pessoas. 17 pessoas. Falando dos 3 turnos, né? Correto. Ótimo. E todas elas diretamente de Curitiba ou... Sim, todas aqui, todos trabalham presencial, né? Junto de mim, nós temos mais 2 supervisores acompanhando o dia a dia das operações. Né? Então, além desses 4 turnos, a gente ainda tem um 5º turno, o turno dos folguistas, né? Que acompanham a rotina, como eu disse, né? Sábado, domingo, etc., corre ao longo do tempo. Né? Então, eles têm uma sistemática de folgas e procedimentos a seguir com base na escala. E um termina cobrindo o outro. Isso, exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, assim, voltando até a falar um pouco sobre o gargalo da central, né? Hoje o nosso franqueado, ele se preocupa menos com a central, justamente porque sabe que a responsabilidade por pessoas, por equipamentos, por estrutura, ela está toda a cargo da nossa matriz. Então, uma coisa, por exemplo, que a gente talvez não tenha comentado, mas que faz total diferença. A gente precisa se precaver para umas situações que elas trazem o desconforto e chegam no inesperado. Exemplo, tempestade, vai acabar a energia, tá? E aí a gente tem uma estrutura de backup, tem uma estrutura de geradores. Esses geradores, eles permanecem ativos por quanto tempo, né? Eventualmente teve um problema ou outro no que se refere à internet. Quantas saídas de internet entram hoje dentro da central? Quantas estão disponíveis? Quais são os meios de comunicação que a gente tem presentes ali? Para que o trabalho não pare. Então, né, pessoas, né? Não preciso nem comentar. Pessoas são pessoas, têm problemas, têm eventualidades. Um monte de coisas e vocês têm que estar já preparados para isso. Exatamente. Quem é a pessoa do backup? A pessoa do backup tem a ciência de estar presente, em quanto tempo chega na link, né? Beleza. E além dela, quem mais? Então, essa estrutura que fica por trás dos panos, né? Ela quando refletida de maneira fria, vamos dizer assim, a gente entende que o gargalo ele não é só a operação, não é só, por exemplo, né? Muitas das vezes o cliente ele liga na central porque é o setor 24 horas, que atende a qualquer hora do dia, que ele sempre vai conseguir falar com alguém, mas nem sempre ele traz um assunto de central.
Então, eu tenho que capacitar o meu time não só para estar apto a tratar questões operacionais, mas trazer um entendimento ao cliente sobre, às vezes, uma área que não tem nada a ver com a nossa. Por exemplo, tem cliente que ele tem, às vezes, alguma dúvida técnica. Né? O meu time, óbvio, ele não tem a profundidade de conhecimento técnico que o nosso setor técnico tem. Nem por isso ele deixa de esclarecer uma série de dúvidas que muitas das vezes são mais do que suficientes para que o cliente compreenda o funcionamento básico do equipamento. Né? Então, às vezes, ele se pega ali numa dúvida ou numa observação que a natureza daquela explicação ela não vem do nosso setor, ela vem de outro. Mas com base naquilo que a gente sabe que chega para a central, pessoal, ó, esse conhecimento tem que estar alinhado. Então vocês conseguem meio que treinar e capacitar também o mesmo cliente, educar ele para utilizar as ferramentas. Eu digo que não só isso, sabe, César? Eu digo que muitas das vezes, se a central não tivesse a capacitação de um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre outras áreas, deixaria com que o nosso cliente só tivesse uma resposta suficiente na segunda-feira às 8 da manhã. Então eu prezo para que isso não ocorra. Óbvio que tem situações que elas só vão poder ser resolvidas de fato na segunda de manhã, que é eu quero brincar, né, horário comercial. Mas ele vai ficar sem resposta até lá? Não. Ele vai ter um subsídio de informação, conceitual pelo menos, que dê para ele uma visão de falar, entendi. Um suporte, um atendimento, um cuidado com todo Compreendi o processo. o que eu estou passando nesse momento. Então, eu já consigo ter um pouco mais de tranquilidade, transparência com o cliente, de dar uma visão, um radar sobre algumas circunstâncias, sobre alguma situação, né? Para que ele não chegue na segunda tendo que, além de compreender, né, verificar qual seria o processo de segmento. Coisa mais simples do mundo, por exemplo, né? Uma questão de nota fiscal, questão de cobrança disso, daquilo, questão técnica, como a gente estava comentando, questões sobre equipamentos, etc. Né? A gente preza por isso, para que eles tenham o mínimo dessa condição. Eu fico impressionado porque um monte de conhecimento já conseguiram passar vários especialistas aqui, cada um no seu setor, e o Central da 24 Horas tem que ter o fundamento de cada um deles. Cada um desses setores ali na ponta da língua para conseguir aportar. Porque no final, o cliente ele não está, quando vai com um problema, está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa que ele não consegue entender sobre o produto, né? Ele entra em contato com você, Rodrigo. Central. Só que acontece uma coisa, ele fala contigo todo dia, ele consegue solucionar os problemas que ele tem no dia a dia com a central. Só que muitas das vezes ele não fala, foi o Rodrigo que me ajudou. Ele fala, foi a Link Monitoramento que me ajudou. É a marca, né? Então manter esse time ali para esse contato é fundamental. E esse alinhamento. Como é que vocês fazem essa parte de alinhamento com o time? Vocês fazem um diário, uma reunião ou semanal, uma reunião com o time completo para ver os cases? Como que vocês fazem essa parte? São duas frentes, né? Quando a gente fala sobre alinhamento, são duas frentes de alinhamento que a gente costuma explorar. A primeira delas é o contato do dia a dia com a equipe. Então essa é uma parte que está totalmente ligada com a supervisão do dia a dia e o turno que está aí operando, né? Então a gente tem todo um processo para que essa informação transite de um turno para o outro de maneira satisfatória, para que a gente saiba quais são as ações tomadas, quais são as ações pendentes, o que falta trabalhar e etc. E também para que a supervisão consiga conduzir isso da maneira devida, né? Absorvendo essa informação, dá eventualmente alguma determinação a um parâmetro diferente ou alguma coisa nesse sentido. Essa forma de comunicação ela ocorre a todo momento, a todo dia, inclusive. Porque estão em casa, na unificação ali. Inclusive agora, em que a gente está conversando aqui, o pessoal está trocando informação de alguma forma. Boa. Sempre. Né? Inclusive com os franqueados. Mas falando sobre os franqueados, a gente pega o segundo caminho da questão do alinhamento, que é quando central, apesar dos pesares, né, de todos que a gente acaba comentando, a gente está falando com o cliente final, né? Então, assim, qual que é o desafio de trazer um cliente para qualquer tipo de empresa hoje? Absurdamente, né? Algo assim, desafiador. E para perder ele em um momento só. Nem se fala, né? Não sou da área comercial, mas assim, a gente vê muita coisa, o desafio, a luta do dia a dia, não só para trazer o cliente para dentro da Link, mas para enraizá-lo, para fazer com que ele tenha esse entendimento de que isso faz diferença. Então, quando se fala assim, pô, eu vou deixar minha central na mão de um terceiro. Vamos pensar que a Link matriz, a franqueadora, é um terceiro, né? A gente está com algo muito precioso na nossa mão. Então, óbvio que todo esse cuidado, todas essas considerações que a gente acabou fazendo aqui, né, ao longo desse bate-papo, levam em consideração isso, mas a gente precisa apresentar resultados contínuos em todos os sentidos possíveis para continuar dando ao franqueado
né? A certeza de que nada mudou. Se ele tinha conhecimento das questões enquanto ele tinha uma central, ele vai continuar tendo, e talvez até de uma maneira muito mais específica e profunda, porque a gente consegue ao longo do tempo perceber algumas questões, que né? vocês vão passando para ele, porque vocês têm um time grande que sempre está compartilhando entre Sem eles dúvida. os problemas e as soluções que vão trazendo. Ao longo dos meses, todos os meses a gente faz uma entrega dos resultados, né? Problemáticas, verificações, soluções, as situações emergenciais, né? Um extrato delas, equipamentos que eventualmente precisam de uma observação, solicitações de modo geral, enfim, por aí vai. Há um mapa que a gente produz ao longo de 30 dias e ao final desse ciclo debate com o gestor de cada franquia e entende qual é eventualmente alguma direção, alguma solicitação específica, pensa de uma maneira mais crítica sobre isso, produz mais 30 dias de atividade, entende qual foi o impacto. E vão passando a E por aí capacitação vai. em cima dele dos sim. processos. Agora, já conversei com outras pessoas, donos também de empresas de monitoramento e rastreamento, e a maioria deles concorda de que a principal dor que eles têm, o principal problema que eles enfrentam é com a central. Já vi cases, momentos já, que eles falam de que o mesmo dono, por mais que seja uma empresa grande de monitoramento, o mesmo dono já teve que acordar às 3 da manhã para conseguir solucionar o problema que da central 24 horas. Porque é ali onde demonstra o resultado da empresa, né? Porque é segurança, é cuidado. E nesse momento é difícil, porque vocês que estão assistindo estão vendo todo o processo, né, que foram construídos com o passar do tempo, e nesse momento de unificação agora todo esse peso, toda a responsabilidade fica com o Rodrigo, fica na Link, fica em cima também dos líderes e fica dentro da matriz, para que o franqueado não tenha que enfrentar esse dia a dia do jeito como vocês batalham e lutam ali constantemente. Então é impressionante como vocês pegam esse problema, essa dor nas costas e vocês carregam para criar todo um processo, estrutura e um cuidado de atendimento incrível. Agora, passando aqui para entender um pouco mais do processo, como é que funciona o atendimento da central 24 horas? Na hora que, por exemplo, eu sou um cliente, vou colocar um exemplo aqui, eu sou um cliente, surgiu um problema, como que eu consigo entrar em contato? Como que é o procedimento com vocês? A central ela tem frentes de comunicação tanto ativa quanto receptiva, né? Então, falando da mais óbvia, né? A gente fica à disposição do cliente a qualquer dia, a qualquer momento do tempo para dar cabo às situações que chegam por lá. Então, questões logísticas baseadas em relatório, em observações de dados, por exemplo, quando ligou, quando desligou, por onde passou, por onde esteve, etc e tal, como eu faço para extrair, e por aí vai. Né? Então, na parte receptiva da questão, a gente fica ali apto não só a dar esse apoio, como também stand-by para a situação emergencial, né? No que se refere a esse ponto, inclusive, o cliente ele tem os nossos dados, né? Então, ao longo do tempo, ele vai percebendo que determinadas rotinas, etc e tal, se alguma delas causa estranheza a ele, eu diria, ele entra em contato conosco para a gente poder prosseguir essa solução, né? E a segunda frente de atuação é ativa. Então, hoje o nosso sistema, através do equipamento, obviamente, ele percebe alguns determinados alertas e através desses alertas a gente faz a comunicação ao cliente para entender se ele tem conhecimento daquela determinada demanda. Né? Então, a comunicação ela é direta com a especificidade que o cliente indicou para nós de pessoas, né? Ó, essa pessoa e depois essa, esses que têm a condição de passar dados a vocês, esses não têm, etc. A gente produz ali a comunicação, relata aquele resultado e faz esse acompanhamento. Com eles para passar tudo que vai acontecendo. Geralmente o formato de comunicação ele já vem de uma pré-entrevista quando o cliente entra na Link. A central geralmente já pega esse dado já pré-setado e já tem o andamento de como agir. Geralmente é assim. Mas, óbvio, ajustes eles acontecem a todo momento. A central também participa desse processo cadastral no sentido de entender quem são as pessoas, né? Essas mudanças elas fazem parte do dia a dia de qualquer empresa. E melhorar os processos, né, que vocês vão fazendo. Isso, sem dúvida. Até porque faz parte, né? Às vezes o gestor que está lá não é mais o gestor responsável pelos veículos. Então a gente faz essa comunicação com os franqueados para nos dar apoio a deixar esse dado sempre alinhado e essa comunicação sempre efetiva. Mas basicamente são essas duas frentes de ação, né? A ação de estar à disposição
e ação de produzir a comunicação para o entendimento das demandas do dia a dia ali. Então, hoje em dia, quando a gente fala de central 24 horas, a maioria das pessoas pensa, não, são os caras que estão ali aguardando uma ligação de emergência para solucionar o problema. Mas é muito mais do que isso. Ah, com certeza. É muito mais com do que certeza. isso. E agora, por exemplo, com essa parte de personalização para cada cliente final, que vocês conseguem ver o padrão da rotina, né, para perceber quais são aquelas coisas que estão fora dessa rotina para notificar o cliente, para vocês estarem ali, é algo muito impressionante. Sai muito daquilo que as pessoas estão acostumadas para vocês conseguirem fazer essa milha extra, esse passo a mais para uma ótima experiência e para prevenir qualquer tipo de problema. Então, eu acho incrível, eu acho que o Central 24 Horas é aquele contato TED a TED com o cliente principal, né, que todo mundo precisa, e incrível do jeito como vocês conseguiram tirar essa parte e fazer uma unificação na matriz para tirar também esse problema dos franqueados, que às vezes tem com não saber como lidar com isso e ficar principalmente na tua responsabilidade, que eu acho que, Rodrigo, vocês acabaram de ver também, Rodrigo, você está completamente capacitado para enfrentar esses problemas e você consegue compartilhar isso com o time, porque o mais importante de todo são as pessoas que consigam crescer em capacidade e conhecimento para solucionar os problemas dos clientes. É só assim que a gente consegue fazer crescer uma empresa. Fico muito feliz com isso. Mas, gente, eu acho que se tem mais alguma coisa, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, Rodrigo, que você queira falar? Cara, eu faço uma observação final, né? Que eu costumo dizer também, né? Das frases que eu sempre digo por aí, que a gente acaba conversando com muita gente da Link, fora da Link, franqueado, cliente, né? Existem algumas chaves no processo de enraizamento, né? Do cliente dentro de uma empresa. No que se refere a monitoramento, sem dúvida nenhuma, a central é uma delas. Então, vez que o trabalho está sendo bem feito, não tenha dúvida, né? As considerações que o cliente terá a partir dessa verificação, elas serão satisfatórias, mas a contrapartida, infelizmente, ela é muito verdade e também muito expressiva, né? Por ser chave no processo de enraizamento, se essa chave ela não estiver alinhada, adequada, né? Bem condicionada a apresentar aquele resultado, infelizmente também vai ser um gargalo extremo para que o cliente entenda que aquilo faz sentido para ele, né? Então é o resumo que eu faço de todo esse nosso debate, assim, né? Uma vez verificado que nessa trajetória de monitoramento a central é algo crítico, é preciso estar apto em todas as frentes, de todas as formas possíveis, para que o resultado ele seja satisfatório. Exatamente, você falou tudo. E, Rodrigo, uma coisa que eu vejo é que, por exemplo, o mercado de monitoramento principal é a recorrência, mas nunca vai ter recorrência se não tem um central 24 horas capacitada para isso, né? E o turnover da empresa vai ser 100% na hora de o cliente entrar no primeiro mês. Uma luta infinita. Eu acho que equivalente ao número de importância da central 24 horas ou do setor, é equivalente também ao número de dificuldades que tem que ser lidadas, tem que ser solucionadas para que isso daqui esteja na margem certa, para que seja esse diferencial, seja esse setor como que vocês construíram hoje. Então, Rodrigo, muito obrigado. Cara, foi um prazer. Agradeço, meu amigo. Muito prazer obrigado imenso. pela conversa. Muito obrigado por aportar o conhecimento. E se você quiser falar alguma coisa para quem está nos assistindo hoje sobre a central. De novo que o comprimento, só para pegar na câmera back, olha o teclado aqui tá... Tranquilo. Apertei o teclado aqui, deu... Só o cumprimento? Isso. Beleza. Faz de novo o comprimento. Nossa, mas aí que já não vai sair tão espontâneo. Vai dar certo. Beleza, Rodrigo. Bom, Rodrigo, muito obrigado pela conversa de hoje, por todo o conhecimento que você aportou hoje. Eu fico maravilhado com o time que vocês têm. E se você quiser falar alguma coisa para quem está nos assistindo hoje, também falar alguma questão sobre o que a Central 24 Horas está preparada para eles, fique à vontade, meu querido. Ok, tem que olhar algum lugar aqui específico? Pode olhar aqui, você pode falar até lá. Esse daqui pode ser, fica melhor. Ótimo. Olha, apesar de todas as considerações que nós fizemos aqui, o recado que eu dou é que a central da Link, ela tem um carinho e cuidado especial, né? Enquanto franqueadora, o objetivo óbvio é sempre estar na condução e na oportunidade de
né, abrir franquias, né, expandir a marca e etc. Mas hoje, com a responsabilidade que a Matriz se propõe, algo que veio de nós a dar andamento, eu costumo dizer que a gente se esforça ao máximo na certeza de que o bom resultado do cliente, do nosso cliente, também é um bom resultado para nós, em todos os sentidos. Né? De falar bem da Link, de entender a Link como um produto viável e que faz sentido, de estar feliz com aquilo que tem recebido e de fazer a diferença, né? Entender que havia uma forma de lidar com o trabalho ou com a vida do dia a dia antes da Link e após a Link, alguma coisa a mais fez sentido, né? Nos pequenos detalhes. Então, da nossa parte, eu digo, né? A gente leva isso em consideração todos os dias para entregar o resultado da melhor maneira que a gente pode, sempre aprimorando, sempre, né, tendo a consciência de que é um papel fundamental, né? Então, essa que é a mensagem que eu deixo aí. Ótimo, ótimo. Não tem crescimento sem ter bons cimentos, né? Sem dúvida. Gente, muito obrigado. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Tá? E espero que o Rodrigo tenha aportado uma ótima visão do negócio, uma ótima visão sobre a Central 24 horas. E esperamos vocês para os próximos episódios aqui da Linkcast, tá bom? Muito obrigado, gente.